amores, vim atualizar vocês, gente. Nem tô acreditando que meu pezinho de limão, que foi plantado agora há pouco, acho que uns 3 vídeos atrás, gente, já está florido, já tá vindo limão, ó. Olha que encheiramento. Aqui já tá bem grandinho, vocês estão vendo? Lá no miolo da florzinha, aquilo já é o limão, gente, que tá vindo, ó. Aí aqui também nesse galho tá vindo florzinha, ó. Que coisa mais linda. E o galinho, gente, como vocês podem ver, ó, tá com brotação nova. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá com brotação nova em toda a extensão do galho, gente, ó. Que coisa linda. Eu não tô conseguindo focar pra vocês. Olha, eu acho que agora dá pra ver, tá vendo, gente? Toda a extensão do galho, ó. Tá com brotação de folhinhas novas vindo. E na parte de baixo, florzinha já pra me dar limão. Coisa mais linda, Jesus. O meu pezinho de jaboticaba também, gente, tá aqui evoluindo. Mas, amores, eu tô notando que tem um galinho aqui que tá meio pelado. E eu tô vendo a folhinha dele meio comida. Ó, aqui. Então, eu acho que tem alguma largatinha, algum cafanhoto vindo comer meu pezinho de jaboticaba. Eu vou observar melhor para mim tomar providência já. Mas, ó, folhinhas novas. As galinhas também tá tudo com folhinha nova, gente. Tá desenvolvendo, viu? Gostou daqui. Meu cajueiro também, gente, tá a coisa mais linda do mundo. Tá todo florido. Todo florido. Em breve a gente vai ter caju por aqui já, viu? Olha, a maioria dos galhos, todos eles estão já floridos, ó. Ali no alto, estão vendo? Aqui. Aí algumas florzinhas já são mais antigas e outras são mais novinhas. Essa daqui, por exemplo, já são uma das novinhas. Essa aqui, ó, gente, que tá fechadinha ainda, também é novinha. Mas já tem galhos aqui, como esses dois, por exemplo, ó. Esse e esse aqui já são a floração que já tá primeiro já. Então, muito provavelmente, os primeiros caju vai vir desse galho e desse. Eu tenho 3 galhos aqui que colocou a floração já antes, bem um tempinho. Aquele ali atrás também, ó. Tá vendo lá atrás? Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Aquilo ali, ó. Pronto, esses 3 galhos aqui vão me dar caju primeiro, com certeza. E ele tá assim, gente. Deixa eu afastar aqui pra mostrar vocês bem direitinho. Olha que coisa mais linda. Bem cheinho depois da poda que a gente fez nele. Ele ficou bem cheinho. Tá bem lindo. E eu aqui babando, né, gente? Coisa mais linda do mundo é quando eu vejo assim florido. Pouco mais a gente é um piscar de mágica. A gente dorme quando acorda, já tem um monte de castanha penduradinha aqui nessas florzinhas. Aí pronto, das castanhinhas é questão de tempo para poder vir os caju. Meu pé de babosa também está lindo, ó. Tá vendo? Lindo, 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 gente. Isso aqui é vida. Quem tem um pé de babosa em casa pode dizer que tenha uma loja de produto de beleza. Eu, particularmente, eu uso babosa para fazer hidratação no meu cabelo, que eu já mostrei para vocês aqui em vários vídeos meus. Tanto uso a babosa pura, como eu uso ela também acompanhada de uma máscara da sua preferência, de algum óleo de coco, de rícino, de semente de uva, vários óleos. E o cabelo fica muito lindo, viu, gente? Ai, pronto, essa daqui é meu pezinho de babosa. Eu acho que eu esqueci até de mostrar a vocês. Eu não me lembro se eu mostrei a vocês no tour que eu fiz. Mas olha que coisa linda. Tá muito linda. Aquelas plantinhas que eu botei aqui, ó, gente, ela tá aqui, né? Não deu tempo de ter muito avanço, não, né, gente? Porque faz pouco tempo. Esse galinho aqui, ele tá mais cheinho, porque ele tava mais... Quando eu plantei ele pra aqui, ele já tava com esses 4 galhos, então ele tá mais cheinho. Aí coloquei esse pequenininho aqui e tem esse aqui.
Aí tá aqui, tá desenvolvendo, né? Vou mostrar pra vocês ali uma plantinha que eu ganhei essa semana. Olha, amores, ganhei essa mudinha aqui de beijo. Ela é a coisa mais linda do mundo, gente. Não está com florzinha ainda, né? A beijo gosta de um solzinho, mas ultimamente tá chovendo muito aqui. Então ela não está com florzinha ainda. Mas olha que coisinha mais fofa. Ó, o galinho tá bem cheio e eu coloquei ela aqui no elefante. Eu já tinha colocado até essa mudinha de glaunema aqui, ó. Mas eu vou tirar a glaunema daqui, vou colocar num vaso à parte. E vou deixar aqui só o beijo, né? Pra encher. Também deixa eu mostrar a vocês aqui. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu mostrar a vocês aqui como é que estão minhas bromélias. Ó. Tá ali. Tô observando ela. Mas, como eu falei pra vocês, gente, ela gostou muito daqui desse cantinho. Muito mesmo. Aquele cantinho bem gostoso que eu disse a vocês que bate o solzinho da manhã. E à tarde fica uma sombra bem gostosa. Por aqui tá tudo na mesma. Tô esperando o tempo do sol chegar, né, gente? Pra mim poder mexer nas minhas rosas do deserto. Tenho muitas coisas pra fazer nelas, mas infelizmente rosa do deserto, pra mexer nesse tempo, é furada, viu, gente? Eu não me arrisco mexer nas minhas rosas do deserto nesse tempo assim de chuva. Elas até tentam, ó. Vem os botões pra colocar as florzinhas, mas ela não resiste porque é muita chuva, gente, muita chuva. Deixa eu virar aqui pra mostrar o céu pra vocês. Ó, gente, tá vendo? Estiou um pouquinho, mas olha o tempo como tá. Fechadão, fechadão, fechadão. Mais chuva vindo por aí. Então, não é período de se mexer nas suas rosas do deserto, né? A não ser que você tenha uma área toda coberta, que você possa mexer e colocar elas. Eu tenho essa área coberta aqui na frente, mas, gente, eu não gosto de colocar pra cá não, porque vai tumultuar muito aqui, sabe? Então, eu prefiro esperar, né? Eu prefiro esperar. Ó, essa aqui tá bem florida. Essa aqui é a mais comum de todas, gente. Mais comum de todas, tá vendo? Chova, faça sol, ela é assim florida. A diferença é que quando tá fazendo sol, a floração dela fica muito mais linda, sabe, gente? Fica aquelas flores bem bonitona, bem grandona. Mas independente de chuva ou sol, ó, tá florida. Em compensação, ó, gente, os crótons amam, tá vendo? Esse aqui mesmo, ele fica exposto, ele leva sol e chuva. E olha como tá lindo. Esse aqui, ó, gente. Eu coloquei ele pra quê? Ele fica ali, pertinho da grade, onde tá a sandália ali. Mas eu coloquei ele pra aqui pra fora, tá vendo? Pra ele levar a chuva, que choveu muito a noite toda, a madrugada toda. E, gente, não tem coisa melhor, não tem adubo melhor, não tem substrato melhor do que a planta, do que a natureza, né, gente? Tudo que Deus manda é muito perfeito. Então, aproveitei que tava uma chuvada ontem bem boa, bem gostosa e coloquei, ó. Olha meu dinheiro em penca como tá forrando aqui o fundo do vaso. E coloquei eles pra tomar banho de chuva. Aí, como ele tomou banho de chuva a noite toda, agora eu vou colocar ele lá no lugarzinho dele, ó. Essa plantinha aqui, gente, eu não sei o nome dela não, mas quando eu for editar meu vídeo eu vou pesquisar e deixo passando na tela. Eu ganhei de presente do meu filho e da minha nora. Mas, gente, como é difícil. Coloquei ela na meia sombra, ela ficou feia. Coloquei ela no sol, ela ficou feia. Por fim, eu arrumei um lugarzinho aqui e ela brotou todinha de novo, porque ela já tinha caído todinha. Vocês estão vendo o galinho dela seco aqui? Ó. Ficou só o galho, gente. Eu disse, meu Deus, morreu. Aí, ó, arrumei direitinho. Fui botando num canto, botando no outro, até que eu arrumei um lugarzinho aqui na frente, que ela gostou. E ela me deu folhinhas novas, ó, tá vendo? Nasceu 2 galinhos novos, porque não tinha mais nada, gente. Eu vou deixar uma foto passando pra vocês aí na tela de como ela chegou. E depois que a floração dela caiu, como foi que ela ficou. Aí, ó, veio grandona aqui assim, cheia de flores. Mas eu peguei o macete dela agora. Aí pronto, ela me deu 2 galinhos. Pronto, pelo menos agora certeza que ela tá viva eu tenho, ó. Aí tá aqui. Deixei aqui em cima porque eu vim colocar uma escorinha nela, tá vendo, gente? Eu coloquei esse pedacinho de bambu aqui pra escorar, ó. Ó. Porque como ela tá molinha, frágilzinha,
Aí eu botei uma escorinha nela. Gente, meu chifre de veado gostou muito desse lugar ali, ó. Tá vendo? Já tá com uma folha nova. Aí por esses dias eu vou vir cortar. Tá vendo essas folhas que tá bem feia, ruída, ó, da largata. Aí eu vou vir cortar e vou deixar ele só com as folhas novas. Tá vendo? Pronto. E por aqui está assim, gente. Eu cortei a outra floração que tinha caído. Aí, gente, tá nascendo uma coisinha verdinho aqui. Eu acho que ela vai formar um galho. Não sei. Mas tá assim, tá tudo lindo. Ó. E vira e mexe eu tenho que tá vindo aqui, gente. Porque eu descubro que tem largata comendo minhas plantas. Vocês estão vendo a folha da minha costela de Adão toda ruída? Ó, pois é. Olha. Acabei de ver agora juntinho com vocês. Então, muito provavelmente, tem uma intrusa aqui. Eu vou achar ela já já e mostro pra vocês, tá bom? Provavelmente é aquela largata preta peluda. Que quando ela pega a planta, ela come rapidinho, faz um estrago danado. Eu vou dar uma procurada melhor pra ela não vir comendo minhas outras folhas, ó. Vocês podem ver, ela já comeu aquela. Já veio pra essa folha aqui, ó, gente, que é uma folha nova que nasceu um dia desse. Então, eu vou catar ela antes que ela faça um estrago maior. Deixa eu mostrar pra vocês também. Aquele meu pé de Comigo Ninguém Pode, que eu cortei. Isso aqui, ó, gente, que eu disse a vocês, ó, é minha outra glaunema, que eu salvei uma mudinha dela. Aí, na hora, eu não tinha terra, não tinha vaso. E eu não gosto de tirar a muda e deixar muito tempo fora, não. Aí, o que é que eu fiz? Coloquei ela nesse vaso aqui, do ladinho daquela que tá só o tronco. Vocês lembram que eu fiz uma muda da minha... Fiz uma muda não, eu cortei, ela tava muito caneluda, aí eu vim aqui e passei a faca, pronto. Mas veja, ó, já tá brotando, ó, gente. Já veio uma folhona saindo aqui. E aqui por cima, ó, vai estourar novas folhas. Eu vou lá atrás de casa procurar um vasinho pra colocar essa minha glaunema aqui, tá vendo? Pra botar ela separada, porque como a folha dessa daqui já tá saindo, e eu não quero atrapalhar o desenvolvimento dela, né, gente? Pra ela não se sentir assustada e nascer com as folhas encriquiadas. Aquela folha feia, toda enrugada. Então, eu vou buscar um vaso ali pra ver se eu acho pra fazer uma muda dela logo. Eu vou aqui, gente, pegar uma faca, que eu vou fazer a remoção dessa folha ruída. Gente, eu olhei tudo aqui. Se essa largata tá aqui, ela tá escondida. Eu já olhei tudo e não encontrei. Normalmente essas largatas são aquelas que se esconde bem durante o dia. E à noite ela sai para fazer o estrago. Mas eu vou buscar uma faca. Vou retirar essas folhas que estão comidas, né? E vou procurar melhor. Para eu achar ela. Para ela não terminar de fazer o estrago na minha costela de Adão, né, gente? Que tá tão linda. Oi! Amores, eu vou tirar, gente. Essa daqui, que tá ruída. Ó, essa folha depois que fica assim, não tem mal o que fazer com ela não, gente. Então, vai tirar. Vou tirar essa. Ela roeu essa aqui também, gente. Mas não vou tirar não, tá? Que essa daqui tá bem grandona, não tá bonita. Eu tô com dó de tirar ela. E vamos catar ela aqui. Eu acho que eu já vi. Ela é preta com... cabeluda. Cabeluda, é isso. Mas cadê ela? Tá bom, pode parar. Pronto, amores. Eu tirei só duas, ó. Da costela de Adão. Eu tirei só duas folhas. Não achei a largata. Mas eu vou ficar de olho nela, gente. Porque o horário que ela vai sair pra comer mais planta é sempre o horário da noite, né? Dificilmente as largatas saem durante o dia. Então, mais tardezinha mesmo, lá no cair da noite, eu vou vir aqui pela frente pra dar uma olhada, pra ver se eu acho. Senão ela vai fazer a festa na minha costela de Adão. Tirei também as duas folhas, ó, do chifre de veado. Eu ia tirar aquela também, pra deixar só as folhas novas, mas eu vou deixar ela ali um pouquinho. Tirei as duas que tava mais feia, mais ruída. Deixei só a novinha e a outra. Aí cortei uma haste floral aqui que já tinha secado, da orquídea. As outras estão assim, tão bonitas, ó. E aqui tá a sujeira, gente, ó. Isso aqui foi o restante do chifre de veado que tinha morrido. Pronto, tem só uma sujeirinha aqui de folha. Mas eu não vou fazer isso agora não, tá, gente? Vou limpar agora não. Tá muito molhado, ó, porque chove. Mesmo aqui sendo coberto, mas chove, a água escoa da grama pra cá, assim, ó, gente. Eu até conversei com o marido essa semana que a gente vai ter que dar um recorte aqui na terra e fazer uma paredezinha pequenininha de tijolo, pra evitar que a água que cai aqui desça. Porque tudo... Cala a boca, Tobias.
Ó, amores, eu coloquei aqui um caquinho de barro de telha quebrado no fundo do vaso. E vou botar terra, tá, gente? Ó, amores, eu vou colocar as duas mudinhas. Eu vou colocar a que tava no elefante, que eu arranquei já. E vou colocar essa ali, ó. Que tava naquele jarro vermelhinho ali, que tava comigo, ninguém pode. Eu tirei pra não assustar as folhinhas dele. Aí agora eu vou botar aqui, nesse vasinho pretinho, ó. É pequenininho, mas depois quando ela for enchendo eu troco. Aí agora eu vou completar, tá vendo? Coloquei telha embaixo pra drenar. Coloquei uma camadinha de terra, agora eu vou completar. Pronto, amores, ó. Eu já aproveitei também. Já fiz o replante dessa que tava nesse jarrinho aqui, ó, gente. Pequenininho. Tá vendo? Ó, deixa eu ver. Ele tava nesse vasinho aqui marronzinho, que é menorzinho, vocês estão vendo? Aí eu tinha esse jarrinho aqui pretinho, ó, sobrando. Então eu já fiz o replante, ó. Tá vindo florzinha por aqui já. Aí aqui também tá a mudinha que eu fiz da minha costela de Adão, gente. Eu tô cultivando essa mudinha lá dentro de casa. Eu coloquei ela aqui fora um pouquinho, pra ela levar uma chuvinha também à noite. Mas eu já vou voltar com ela pro vaso lá dentro, que eu quero que ela acostume lá na sala. Tá vendo? Aqui também tá... Aqui eu acabei de fazer o replante dela agora. Ó, ficou assim. Aí, gente, eu dei essa distância dali pra cá, porque essa daqui já tá vindo com um broto aqui, ó, nesse cantinho. Aí o broto tá embaixo da terra, né, gente? Mas ele vai ter força suficiente pra subir. A terra tá bem soltinha, ó. Tá vendo? Ó. Terra bem soltinha, bem soltinha. Isso aqui é flor seca. Ó. Sequinha, sequinha. Pronto, aí eu dei essa distância, porque quando esse broto daqui nascer aqui, aí vai ficar 13 e vai ficar com espaço suficiente. E aqui também tá outra, que eu coloquei mais um pouquinho de terra nela. E ficaram assim, ó. Tá vendo? E, amores, ó, vocês lembram aquela receitinha que eu passei pra vocês no vídeo anterior? Da canela. Ó. Canela em pó. Da mais baratinha que vocês encontrar, tá, gente? Essa canela aqui, ó, vendo no meu comércio a R$2 esse pote. Tá vendo? Pronto. Aí eu vou colocar aqui uma colher de chá, ó. Minha garrafa já tá aqui. Aí eu vou colocar aqui dentro desse pote uma colher de chá de canela. Vou completar a água, tá? Vou agitar bem e vou deixar essa canela aqui descansar para poder fazer a rega da minha zamioculca. Ela tá bem sequinha já, o substrato dela. Já faz exatamente 12 dias que eu não rego ela. 12. E agora ela começou a pedir água, né? Botei o dedinho lá no substrato. Por cima, ele por si só já é sequinho, tá, gente? A gente nunca deve olhar o substrato da nossa planta assim por cima. Vai ter planta que você vai olhar a terra por cima e a terra vai estar super seca. Aí você vai dizer, meu Deus, a planta tá esturricada. Mas é como eu digo a vocês, façam o teste do dedinho, gente. Enfia o dedinho na terra. Se o dedinho de vocês vier limpo, aí o substrato de vocês realmente tá seco e tá pedindo para ser regado. Não se leve em consideração a parte de cima da planta tá seca, tá certo? Porque aquela parte de cima é que tá exposta, né, gente? Então ali qualquer ventinho que dá na terra, qualquer solzinho, qualquer vento que bate vai secar. Então não levem em consideração a parte de cima da planta de vocês, de estar seca ou não. Façam o teste do dedinho. Ou se vocês tiverem medo de colocar o dedo por causa de minhoca na terra, essas coisas, pega um palito de churrasco, que é melhor ainda, porque ele consegue bem fundo. E espetem um palitinho de churrasco lá no vasinho de vocês. E puxa, gente. Se o palitinho de churrasco veio limpinho, aí sim a planta de vocês já está precisando da rega. Se o palito de churrasco saiu ainda melado, de terra meio molhadinho, não tem necessidade de regar, para não encharcar as raízes da planta e não causar aparecimento de fungos, de mofo, né? De algum tipo de mal para sua planta, tá certo? Então, como minha zamioculca já tá sequinha, eu já fiz o teste do dedinho nela, que eu sou do tipo que vai lá e enfia o dedinho na terra mesmo, porque eu gosto de sentir a terra na minha mão. Então, eu botei o dedinho, realmente tá seca. Então, tô aqui com minha garrafa, vou colocar a canela, vou agitar bem pra gente fazer a rega dela. Olha, amores, coloquei. Aí vocês estão vendo que eu não completei a garrafa ainda, tá em cima, né, gente? Mas essa garrafa vai ser completa até aqui, tá? Eu coloquei um pouco, porque, ó, ela assim, tá vendo? Eu consigo mexer melhor, ó.
eu consigo chacoalhar melhor, porque quando essa garrafa estiver bem cheia, aí fica meio difícil para mim conseguir balançar, né, gente? Balancei bem. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou completar essa garrafa até em cima, tá? E vocês lembram da minha diquinha do vídeo, tá, gente? Não é para pegar essa aguinha agora, acabei de fazer, e vou lá e derramar na minha planta. Vou deixar essa garrafa aqui, ó, no cantinho aqui na cozinha, descansando por 24 horas. Essa aguinha da canela. É onde a canela vai soltar todas as propriedades dela, tá, gente? Aí sim a gente vai colocar uma água de canela na planta que vai dar resultado. Deixa eu completar aqui minha garrafa. E lembrando que eu completo, gente, com água da torneira mesmo, tá certo? Eu tenho água de poço em casa, né? Que já é muito bom porque é uma água sem cloro. Mas nem sempre eu uso o poço, né, gente? Aqui a energia é muito cara. Então, eu uso o poço quando tá naqueles tempos de seca. Quando tá bem sequinho, aí eu uso. Mas normalmente eu uso água de torneira mesmo, normal, porque eu também tenho água encanada. Aqui é Compesa, aí eu tenho água encanada da Compesa, aí eu tenho um poço também na minha casa. Então, eu vou completar aqui essa garrafa. Vou abrir aqui, que tá bem duro, que eu fechei pra balançar. Agora eu vou completar e volto. Pronto, ó, gente. Completei. Vou deixar essa garrafa ali descansando por 24 horas pra canela soltar todas as propriedades dela aqui nessa água, tá? E após as 24 horas, aí a gente vai fazer a rega da minha zamioculca que eu mostro pra vocês. Amores, por aqui já é outro dia, já é noite. E eu estou aqui, ó, uma panelinha de sorvete, que esses potinhos aqui eu uso muito, gente, pra fazer adubo, pra fazer limpeza, pra fazer rega, eu uso muito. Tô com uma panelinha de sorvete com água, coloquei 3 pinguinhos de sabonete líquido. Vocês podem estar usando o sabonete líquido, como eu tô usando, né? Que eu tô usando o sabonete, aquele granado, que eu uso para lavar o rosto, né? Aí vocês também podem estar usando o detergente também, líquido neutro, sabe? Aqui eu tô usando o sabonete neutro, que é o sabonete de granado, que eu uso para lavar meu rosto, porque eu estou sem detergente neutro agora. Então eu tô usando um sabonete de rosto mesmo, que pode, tá, gente? Não se preocupe que não vai agredir a plantinha. Então, eu coloquei água, coloquei os pinguinhos de sabonete neutro. E tô com um paninho de microfibra, mas também vocês podem estar usando aquelas toalhinhas de papel. Aí, antes de eu regar minhas zamioculca, eu vou fazer a limpeza das folhinhas delas. Eu mostrei pra vocês, não foi no outro vídeo, que ela tava bem suja. Eu tive obra aqui em casa. Também teve obra aqui na casa ao lado da minha. Então, voou muito pó de cerâmica, pó de gesso. Aí a minha bichinha tá bem suja. E é muito importante que a gente mantenha, as plantinhas da gente com as folhagens sempre limpinha. Porque, para quem não sabe, as plantas necessitam das folhas dela limpas para respirar melhor. E quando a gente tem uma planta que tem um substrato legal, tem uma rega adequada, leva a quantidade de sol e de sombra que ela precisa e tem folhas limpas, nossa, minha gente, a gente vai ter plantas tão belíssimas, tipo essa miocuca mesmo, que fica com um brilho impressionante. Tem gente que chega aqui em casa que pensa que aquela planta minha ali é de mentira. Quando ela tá limpinha, ela fica brilhosa com aquelas folhas perfeitas. Tem gente que pensa que é de mentira. Então, ó, antes de fazer a reguinha da minha canela, que eu fiz juntinho aqui com vocês no vídeo, aí hoje já é outro dia, já é noite por aqui. Eu vou aproveitar a tranquilidade que tá aqui hoje e vou ali fazer a limpeza da minha zamioculca. Bora acompanhar? Ó, gente, como eu falei pra vocês, tá vendo? A iluminação aqui do meu terraço não é tão boa não, tá, gente? Porque eu uso essas lâmpadas de embutir, ó. Aí ela não é tão boa não. Mas vocês podem ver que minha zamioculca tá com as folhas bem, ó, cheia de poeira. Tá vendo? Ó, aqui vocês conseguem ver. Tá bem empoeirada, então eu vou fazer a limpeza dessas folhinhas. Temos broto novo vindo aqui, ó, gente, que perfeito. Tá vendo? Bora fazer a limpeza. E logo em seguida que eu fizer a limpeza aqui, dessas folhinhas, aí a gente vai fazer a rega com aquela aguinha de canela. Aí, amores, é noite, tá? Peço perdão a vocês a iluminação, que como eu falei que não tá tão boa. Mas o que importa é que vai dar pra vocês ver, né? Eu fazendo, pra vocês terem uma noção de como é que a gente faz. O paninho que eu tô usando é esses paninhos de microfibra, tá, gente? Mas vocês podem usar toalhinha de papel, tudo, tá? Molho o paninho. Ó, e simplesmente eu venho, gente, com a maior paciência do mundo,
limpando, folhinha por folhinha. E é por isso que eu digo a vocês, gente, que planta é uma terapia. E realmente é. Tem dias que eu tô estressada, tem dia que eu tô cheia de problemas. Aí nada melhor do que a gente pegar e às vezes achar que a pessoa, achar alguém para conversar, achando que aquela pessoa é de confiança, que aquela pessoa é nossa amiga. Aí a gente senta, desabafa. Quando a gente termina de desabafar, aquela pessoa simplesmente pega tudo ali que a gente conversou e joga no mundo, né? Enquanto muitas vezes a gente confiou de conversar com aquela pessoa. Então, ó, venham conversar com as plantinhas de vocês, venham limpar elas, adubar, conversem, que vocês vão ver que vocês vão ter muito mais resultado. Então, ó, meu passatempo preferido, cuidar das minhas plantas e em troca tenho plantas lindas, flores maravilhosas, como minhas orquídeas estão ali floridas, lindíssimas, que pra mim não tem sensação melhor quando eu acordo de manhã, que eu abro a janela do meu quarto, que eu vejo minhas orquídeas floridas. É uma maneira que ela me retribui todo amor e todo carinho que eu tenho por elas. Então vamos embora, cuidar dessas amiocuca, tirar esse pozinho dela. E amores, já aproveitando que eu tô com a mão na massa, eu vou limpar já a minha outra aqui também, ó. Que essa aqui também, gente, tá com a folha bem empoeirada. Então eu já faço o mesmo processo. O mesmo paninho que eu limpei as amiocuca, eu já venho limpando aqui as folhinhas dela e tirando todo o excesso de poeira que tá da rua, né, gente? Inclusive, gente, eu vou ter que mexer nessa glaunema minha em breve. Ela nasceu uma fiação e agora tá vindo outra fiação. E eu não gosto de deixar o vaso com muitos fios, sabe, gente? Eu gosto de deixar um só, porque ele cresce e fica bem espaçoso. Então eu vou ter que, em breve, tirar a muda daqui. Ai, gente, eu faço mudinhas. Se alguém me pedir alguma muda, eu já tenho ali já. E quando alguém não pede, eu faço a mudinha dela e deixo ali. Já vou decorar outro lugar. Pronto. Limpei. Acho que eu não esqueci de nenhuma, não. Limpei todas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, amores, vejam. Tirei a poeirinha dela, tá vendo? As folhinhas tá brilhosa, tá bem molhadinha ainda. Mas quando seca, gente, já fica com um brilho diferente. Tá vendo? Ó. Pronto. E limpei também as amiocuca. Ó. As amiocuca já tá secando, mas é notável já o brilho que ela fica nas folhas, né, gente? Então, ó, como eu falei pra vocês, limpei. E agora eu vou pegar ali minha garrafinha com água de canela que eu fiz ontem, juntinho aí com vocês, pra gente fazer a rega. Pronto, folhas limpas. Agora bora fazer a rega com a aguinha de canela. E, gente, ó, já limpamos a folha, não é isso? Não tem porquê eu querer jogar água aqui, ó. Minha água vai aqui pro substrato, tá, gente? Deixa eu ver se eu ligando o flash daqui da câmera melhora. Pronto, melhorou. Ó, agora eu consigo mostrar pra vocês as folhas limpinhas e brilhantes, ó. Que coisa linda. Tanto nessa... Ó, que perfeição. Já secou, viu, gente? Mas ela fica com esse brilho. E aqui, ó, tá vendo? Que brilho maravilhoso que fica. Aí agora, voltando pra cá. Folhas limpas. Agora vamos, ó, gente. Direto no substrato, tá vendo? Como eu falei pra vocês. 12 dias sem rega. Então... eu posso regar aqui sem medo de eu estar prejudicando minhas amiocuca. Vou botar com gosto todos os cantinhos. Porque, como aqui o tempo tá bem chuvoso, gente, muito provavelmente eu só vou regar essas amiocuca novamente daqui a 15 dias, 12 dias de novo. Depende, entenderam? Sempre no teste do palito. Tá com dúvida?
Teste do palitinho e não tem erro. Molhei bastante, ó. Como o substrato tá bem sequinho, bem soltinho, como eu falei pra vocês, tá demorando pra água sair aqui no fundo do vaso, mas vai sair. Ó, eu acho que começou a sair agora, vocês estão vendo? Ó. A água da canela saindo, porque meu jarro tá bem drenado, com um subsolo bem soltinho, do jeito que ela gosta. Então, ó, reguei aqui, ali já começa a dar sinais. Tá vendo que a água não vai ficar dentro da minha zamioculca empoçada em lugar nenhum pra poder ser a raiz dela. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho desse ladinho, que aqui não tá vindo um filhote. Pronto. Agora sim, tá bem regada. Olha, aqui como é que a água já tá correndo, tá vendo, gente? Daqui a zamioculca vai precisar, vai tirar tudo que ela precisa e o que ela não precisa escorre, ó, pra não ficar aquela água acumulada na raiz. Me restou esse pouquinho aqui e eu vou fazer o quê? Esse pouquinho que me restou, vou colocar aqui um pouco nessa e vou colocar aqui um pouquinho na minha asa de anjo, que tá aqui também, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Ó, o solo bem sequinho, porque a gente não precisa de planta encharcada. Então, eu vou colocar um pouquinho nessa. Tá vindo filhotinho ali embaixo tudo, vocês estão vendo? E é outra folhagem maravilhosa, né, gente? Eu não tenho tanto hábito de fazer a limpeza nas folhinhas dela. Tá até um pouquinho suja, ó. Não sei se consegue dar pra ver. Mas eu não tenho o hábito de fazer limpeza nas folhas delas, porque como eu falei pra vocês, ela é bem sensível, gente. O simples fato de você tocar muito na folha, aí acontece isso. Queimaduras. Parece que levou sol, mas não levou sol. É porque ela não gosta de muito contato com ela. E se bater muito vento nela, também fica assim, ó. Tá vendo? Eu não quis tirar essa folha, porque como é uma folha bem grande, bem bonita, ó, gente. Eu fiquei com dó de tirar essa folha todinha só por causa desse queimadinho aqui. E ela ficou assim porque esses dias o marido veio mexer aqui nessa tomada. Aí, sem querer, ele levantou, bateu o braço aqui. Aí ele já tava suado, tudinho. E a bichinha queimou aqui um pouquinho, ó. Mas eu não tenho o hábito de limpar as folhas dela, justamente pra não tá queimando, né? Porque ela não gosta. Aí eu vou, ó, acrescentar aqui um pouquinho. Pronto. E o restante eu vou colocar aqui, nesta outra garotinha. Aqui nessa eu não vou colocar não, gente. Tem a espada de São Jorge, grande. E tem a mini, né? Mas eu não vou colocar não, porque elas estão regadas, elas não estão precisando de adubação. E como eu falei pra vocês, tudo demais é veneno. Então não vou colocar nessa grandona, que é a espada de São Jorge. E nem vou colocar nessa miudinha aqui, que também é uma mini espada de São Jorge. Vocês podem ver lá no fundinho tem água, tá vendo? Ela tá bem regadinha, então não tem necessidade. Então esse pouquinho que ficou aqui de canela, eu vou colocar nessa bonitona aqui. Ó. Que também não está seca por completo, mas como aqui é uma água de canela, né? É uma adubaçãozinha que eu tô fazendo pra ela, não vai prejudicar em nada. Pronto. Aí coloquei o restinho ali. O vaso dela também não vai ter problema nenhum, ele é um vaso que drena bem a água. Então tá tudo certo. E amores, ó, deixa eu mostrar pra vocês o tempo, como é que tá aqui de chuva. Pra aí, gente. Como eu falei, é noite. E olha o céu como é que tá fechado de chuva. Choveu, ó, gente, tá tudo molhado aqui. Deu uma estiadinha agora, mas o tempo tá fechado, fechado, fechado. Aí, gente, como eu sou uma mamãe de planta, muito cuidadosa, não vou perder a deixa, já que eu tô com a flanelinha, que eu tô com a panelinha. Eu vou passar aqui o paninho na minha costela de Adão, tá vendo? Eu mostrei pra vocês que a largata tava roendo ela, não foi? Então eu vou passar aqui um paninho nela também, porque como essa água tá com sabonete líquido, neutro, eu já vou arrumar uma maneira de passar nela toda, porque pra ver se eu consigo inibir pelo menos a largata de vir, né? Pode ser que com a água pra limpar, ela sinta um gosto diferente nas folhas, já que eu não achei, viu, gente, essa largata.
Eu procurei essa largata aqui onde vocês imaginarem e eu não achei. Então eu vou passar esse paninho aqui com ela para limpar as folhinhas dela. Deixa eu chegar bem perto para vocês verem que a folhinha dela tá suja, ó. Tá uma folha sem brilho, bem sujinha, ó. Aí eu vou passar aqui o paninho nela também e mostro pra vocês o resultado, tá bom? E aqui é assim, viu, amores? É a chuva caindo e a gente já se encarrega de colocar as mudinhas da gente para tomar água de chuva, ó, gente. Não tem coisa melhor. A planta cresce, que é uma beleza, desenvolve. Não é para deixar na chuva a noite toda não, viu, gente? Tô colocando aqui para levar uma aguinha de chuva, ó. E eu já vou tirar, tá certo? E eita, que chuvinha boa, gente. Olha só. Ó. Glória a Deus. Muita chuva. Esse ano tivemos milho com fartura, viu, gente? Muita chuva. E já tirei as mudinhas dali, viu, gente? Ó. Já tirei todas. Ó, tá aqui na mesa, duas. A terceira. A outra já coloquei ela ali naquele cantinho. Ó. Tá assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o banho da minha princesa, como é que ficou. Tá vendo, gente? Limpei todas as folhas, olha. Que coisa mais linda de mãe. De banho tomado, tá vendo? Isso aqui, como eu falei pra vocês, gente, é vida pra planta. Quando a gente consegue manter o hábito de limpar as folhinhas dela. Ela faz a fotossíntese, ela fica muito bonita, muito viçosa. As folhas brilhantes. É uma maravilha, gente. Então, ó, sempre que vocês tiverem um tempinho, um dia você limpa outra, um dia outra, e assim vai. Mas sempre que possível, gente, pegue as plantinhas de vocês, principalmente as que forem folhagens, e façam essa limpeza nela, como eu falei. Pinguinho de detergente neutro na água, ou sabonete neutro de lavar o rosto, ó. E tá aqui, limpinha. Tirei toda a poeira dela. Ela já está regada também. Não vou fazer a rega nela mais. Tá vendo? Ó. A minha ráfias também tá molhadinha. Meu cróton não molhei porque a chuva já tá fazendo esse trabalho por mim. Tá vendo, gente? Como ele tá bem aqui, ó, na puxada. Aí a água bate nos galhos e escorre para dentro do vaso. Então eu não precisei molhar meu cróton esses dias, porque Deus já fez isso por mim. Já mandou chuva esses dias todinho. Ó. A chuvinha para o meu pezinho de caju desenvolver e me dar cajus bem saborosos. Que em breve, se Deus quiser, eu quero estar gravando um vídeo para vocês aí mostrando o caju já aqui, tá certo? Então, amores, esse foi nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí pra vocês, deixem aqui nos comentários pra mim que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? E, gente, peço a ajuda de vocês. Deixa um likezinho aí pra mim, pra ajudar, né? Na divulgação do vídeo. É simples, né, gente? É um like, não paga nada por isso. Mas que é muito importante pra nós que fazemos, que gravamos conteúdos pra vocês com tanto amor, com tanto carinho. Sempre que você assiste nosso vídeo, que você vai lá e deixa um like, que você faz um comentário pra gente. O YouTube entende como o nosso vídeo teve importância, foi relevante, que vocês estão gostando e vai, ó, indicar esse vídeo para mais pessoas. Então eu conto desde já com o carinho de todos vocês, tá certo? Para deixar um likezinho aí no vídeo e comentar também se possível, tá bom? Então um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!